Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver a questão 115 na prova azul do segundo dia do Enem 2022. Bora para a questão? É o seguinte, a questão diz assim, texto bem grande, né? A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Está dizendo que a incidência da radiação solar vai fazer com que a temperatura da Terra sofra uma variação e isso vai ser chamado de amplitude térmica. Continuando, ele diz: edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparações com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior da água. Então ele está dizendo que quando você faz edificações, pavimentações, urbaniza certas regiões, essas construções vão alterar, vão mexer nessa amplitude térmica dessas regiões, tá? Então, assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações da temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, quando tem concreto e quando tem água. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Então, ele dá para a gente aqui a densidade e o calor específico da água e do concreto. E pergunta, qual é a razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada? Então, é o seguinte. Então, a gente tem uma região, essa região está recebendo incidência de radiação solar, está recebendo calor, uma energia em forma de calor. E esse calor vai provocar uma variação da temperatura. Só que vai ter uma região que tem concreto e uma região que tem água. E ele quer saber qual é a razão entre as variações de temperatura sofridas em cada uma dessas regiões. Tá? Então, vê só. Eu tenho calor incidindo em uma região. Esse calor está provocando uma variação de temperatura. Calor que provoca a variação de temperatura é o chamado calor sensível, que a gente calcula através da equação do Q-macete, né? Q, que é o calor, é igual a massa vezes o calor específico vezes Δθ, que é a variação da temperatura. Tá? Então, como o calor está provocando uma mudança de temperatura, a gente vai utilizar a fórmula do calor sensível, que é a equação do Q-macete, para achar a informação que ele está pedindo aqui. Tá? Só que aqui a gente tem duas regiões, uma região de concreto e uma região com água. Então, vamos separar os dados para ficar mais fácil da gente entender. Então, vamos pegar os dados somente da região que tem água, da região alagada, separar dos dados da região que tem concreto. Tá? E vamos tentar identificar cada um desses elementos da equação para cada uma dessas regiões. O calor, a massa, o calor específico. Temperatura não, porque é o que ele quer, né? Então a temperatura só no final. Então, a região que tem água, ela vai receber uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de QA, que é calor na região da água. E a região do concreto vai receber uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar QC, que é calor recebido no concreto. Só tem um detalhe. É a mesma região, né? Então eles vão ter a mesma incidência de radiação solar. O que está mudando é apenas a superfície, se não é água ou é concreto, mas o calor vindo do Sol, né, a radiação solar, é o mesmo. Então eu vou chamar esses calores apenas de Q. Não tem para que eu separá-los em índices diferentes, né, aqui na letrinha, se eles é a mesma coisa. Então é Q para água e Q para concreto. Tá? Com relação ao calor específico, está aqui na tabela. Ó. Calor específico da água, eu vou chamar de CA. Vai ser 4,2 joule por grama grau Celsius. E o calor específico do concreto também está ali na tabelinha, né? 0,8 joule por grama grau Celsius. Tá? Então, para a gente resolver a equação do Q-macete, fica faltando apenas a informação da massa. A massa da água, que não foi dado diretamente, e a massa do concreto, também não foi dado diretamente. Tá? Porém, ele deu para a gente a informação da densidade, né? Se a gente lembrar, densidade é uma fórmula muito velha, né? Massa sobre volume. Densidade é uma relação de massa e volume. A gente pode fazer aqui, né, meio pelos extremos, e concluir que a massa é igual a densidade vezes o volume. Então a gente pode achar a massa através da densidade. Falar, beleza, professor, mas o volume não foi dado. Porém, foi dito aqui no texto, né, ó, que essas regiões vão ter o mesmo volume. Então o volume para os dois é igual, a gente chama apenas de V. Tá? Então a massa da água vai ser quem? A massa da água é a densidade da água vezes o volume. Qual é a densidade da água? 1000. Então vai ser 1000 vezes V. E qual é a massa do concreto? A densidade do concreto vezes o volume.
Qual é a densidade do concreto? 2.500 vezes volume, vezes V. Beleza, tenho aqui as três informações, tanto para a água, tanto para o concreto, tá? Como ele pede aqui, ó, a razão é uma fração, um número sobre o outro. Só que isso tem uma ordem, né? Então você tem que seguir a ordem que está no texto. É a razão entre quem? Entre o concreto e a água, a parte alagada. Então, na razão, na fração, vai ficar a variação da temperatura na região concretada sobre a variação da temperatura na área alagada. É isso que ele quer. A razão entre as variações da temperatura do concreto e água. Então, tem que seguir a ordem. Cuidado para não inverter, que isso vai dar... Pode dar errado se você inverter, né? Pode não, vai dar errado. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai achar uma expressão para a variação da temperatura no concreto e outra expressão para a variação da temperatura na parte alagada e dividir um pelo outro, tá? Como é que a gente faz isso? Através da equação do Quimacete lá do calor sensível, né? Q igual a mc delta θ. Como a gente está procurando delta θ, né? O mc que está multiplicando vai passar dividindo. Então a gente vai ter que delta θ é calor sobre massa vezes calor específico, tá? Então pegando a variação da temperatura para a região da água. O calor da água é o próprio Q. A massa da água, 1000 vezes volume. E o calor específico, 4,2. Tudo tirado daqui, né? A gente vai pegar agora os dados do concreto e achar uma expressão para o delta θ do concreto, tá? Mas vamos fazer essa continha aqui, né? Ó. Então fica calor sobre 1000 vezes 4,2 vai dar 4.200 vezes o volume. Beleza? Então a gente achou uma expressão para o delta θ da água, a variação de temperatura da região alagada. Vamos fazer agora a mesma coisa para a região concretada. Então vai ser calor, que é o próprio Q, a gente lá não botou nenhum índice, né? É a massa do concreto, 2.500 vezes o volume, e o calor específico do concreto, que está lá na tabela, 0,8, tá? Então, se a gente fizer essa conta aqui, 2.500 vezes 0,8, isso vai dar 2.000 vezes o volume. Pronto, beleza. Então, achamos agora também a expressão para a variação da temperatura da área concretada. Então, indo diretamente para a pergunta agora, né? Ele quer a razão entre a variação da temperatura na área do concreto dividido pela variação da temperatura na área alagada. Então, vai ficar como? Então, primeiro eu coloco a expressão do concreto, calor sobre 2.000 vezes o volume, dividido pela expressão da variação da temperatura na área alagada. Então, fica calor sobre 4.200 vezes o volume. Aqui a gente tem, né, uma divisão que envolve frações. Como é que a gente resolve a divisão entre frações? Repete a primeira, calor sobre 2.000 vezes o volume, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Né? Q sobre 4.200V. Então a gente inverte. Fica 4.200 vezes V em cima sobre calor embaixo. E aí a gente corta, né? Cancela aí os termos iguais, ó. Calor em cima, calor embaixo, volume em cima, volume embaixo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E aí a gente fica com em cima sobrou apenas 42, embaixo sobrou apenas 20. Então a gente pode concluir que a razão entre as variações da temperatura da área concretada e da área alagada é 42 dividido por 20, isso vai dar 2,1. Isso aqui está bem representado na alternativa B de bola. Então a resposta certa aqui seria a letra B de bola. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.